Mais um louvor para a glória do nome de Jesus. E nessa oportunidade, vamos estar também fazendo aqui uma reflexão no texto bíblico, a qual nós temos lido como leitura oficial. Nós temos lido na carta que São Paulo escreveu para os Romanos, um texto bíblico muito maravilhoso, de grande significância para a edificação da nossa vida espiritual, sabendo que esta carta, este livro, escrito pelo apóstolo Paulo para aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nós consideramos como uma carta muito maravilhosa, onde tem ensinamentos, onde tem instruções concernente à fé, concernente à misericórdia, à graça, à justificação, o amor de Deus para conosco. E nessa oportunidade nós queremos estar aqui trazendo uma reflexão de meditação para a nossa edificação, louvando a Deus pela vida dos demais irmãos que já trouxeram aqui palavras muito abençoadas, palavras de grande importância e que tocou nos nossos corações, e com certeza nós já temos se alimentado, já temos recebido de Deus algo nessa noite, e vamos continuar recebendo. Deus tem muitas coisas boas para todos nós, e você que está em casa, não desliga aí o seu smartphone, continue até o final do culto. Deus tem algo de muito maravilhoso para nós. Então, neste assunto a qual nós temos feito a leitura, falando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. A justificação, um assunto muito maravilhoso, glória a Deus. Nós podemos pensar que quem é que precisa de justificação? Aqueles que são injustos. É os injustos que precisam de justificação. Nós podemos logo ir ao versículo 23, para nós entendermos um pouquinho o que é essa justificação. Por que é que precisamos da justificação? E depois iremos ver o que é realmente a justificação. Quando São Paulo diz, no versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. São Paulo, ele nos quis dizer que todos nós se tornamos culpados por natureza. Todos os seres humanos da face da terra, sem exceção, todos se tornaram indignos diante de Deus, se tornaram pecadores. O profeta Isaías chegou a dizer em uma parte da sua escritura que o homem é comparado como trapos de imundícia diante de Deus. O salmista que escreveu o Salmo 14, ele expressou e disse que Deus olhou dos céus para a terra, ele não encontrou sequer uma pessoa que fosse justa, uma pessoa que fizesse o bem, uma pessoa que fosse boa. Então já nos traz o entendimento que todos os seres humanos da terra se tornaram pecadores por natureza, pecadores a partir do pecado de Adão. E assim todos carregaram sobre si este pecado. São Paulo chega a dizer nessa mesma carta, no capítulo 5, que o pecado ele tomou-se tanto espaço que ele disse que o pecado abundou, que o pecado cobriu todos os seres humanos da face da terra. Então, eu quero dizer que não dá para nós colocarmos na nossa consciência e pensarmos que em nós existe justiça, que Deus venha se agradar. Eu não quero que nenhum dos meus irmãos ou amigos, você que está ouvindo a palavra de Deus, você pense aí na sua casa que você é bom, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa direita, que é uma pessoa, um bom esposo, um bom marido, um bom pai. Tudo bem, você pode até ser isso, mas eu quero lhe dizer que nada disso lhe justifica diante de Deus pela culpa do pecado que caiu sobre os seres humanos da face da terra. Mesmo você sendo esse pai bom, esse esposo bom,
essa esposa boa, essa mãe boa, esse pai bom, esse cidadão correto, esse cidadão que anda nas linhas, mas mesmo assim, nós continuamos sendo pecadores diante de Deus, incapazes de Deus olhar para nós de maneira nenhuma e se agradar. Jamais Deus iria se agradar da nossa própria justiça, jamais Deus iria receber da parte do homem algo, para isso lhe ter como justificação dos seus pecados. E você diz, e aí, como é que fica a nossa história? O que é que adianta eu ser uma pessoa boa? O que é que adianta eu ser uma pessoa justa? O que é que adianta eu fazer as coisas tudo correto, se nada disso me justifica diante de Deus? Se nada disso me traz um suporte que venha garantir a minha salvação? Meus prezados irmãos e ouvintes, segundo a psicologia diz que por dia o ser humano tem a capacidade de pensar 10.000 palavras ou 10.000 pensamentos todos os dias, porque muitas pessoas acham que o ser humano ele só peca por executar o pecado. Nós pecamos por atos, nós pecamos por pensamentos e também nós pecamos por omissão. Se nós fizermos tudo correto, tudo certinho, em executar as coisas tudo correta e fizer as coisas tudo certo, mas mesmo assim nós podemos pecar e cometer um pecado que desagrada a Deus, de omitir, deixar de fazer uma coisa que deveríamos ter feito. Isso é um pecado e isso nos torna injustos, incapazes de Deus nos receber. Quer dizer, nenhuma justiça humana seria capaz de Deus receber, porque nós não temos condições de praticar 100%, pois ninguém chegou a cumprir a lei no Antigo Testamento. Nenhum rabino mais renomado conseguiu cumprir a lei. E ainda mais existia 613 requisitos que nunca ninguém cumpriu. Então seria incapaz tomarmos como base a justificação própria pelas obras que nós temos feito para Deus se agradar, se assim somos pecadores. Vamos pensar que todos nós, durante um dia, nós só falhamos em três pecados por dia, porque temos capacidade de pensar 10.000 pensamentos, e será que nesses 10.000 pensamentos que nós pensamos durante um dia, será que nós temos coragem de expor nossos pensamentos para sair em uma tela? O que é que nós pensamos? Eu acho que nenhum de nós teríamos essa coragem. Mas vamos supor que você seja uma pessoa muito justa, uma pessoa muito honesta, muito correta, e só escapuliu 3 pecados durante um dia. Quando for com um mês, você já está com 90. Quando for com um ano, você já está... você já está com mais de 1.080, parece. Você já está com mais de 1.000 pecados. E vamos supor que você já tenha 50 anos, você já está com 50.000 pecados. Imagine uma pessoa com 50.000 pecados chegando para um tribunal de júri, e se ele se deparasse com um juiz, e ele pensando que era uma pessoa tão boa que pecava 3 vezes por dia, e tinha sido tão justo que só conseguiu pecar isso e acumulou 50.000 culpas. Imagine se o juiz não iria lhe condenar, se o juiz não iria lhe julgar e definir você como um réu. Então, não dá para nós, de maneira nenhuma, tentar se justificar e achar que é bom, achar que ele é justo, que ele vai à igreja, participa de religião, que ele lê a Bíblia. Nada disso, irmãos, de si próprio nos justifica. E você diz, e o que é que justifica o ser humano? O que é que traz essa justiça? Aí sim, nós vamos ver o verdadeiro sentido da justificação. Primeiro, nós precisamos saber onde é que vem a fonte. Qual é a fonte da justificação? No versículo de número 24, a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. Ele diz, nós somos justificados pela graça de Deus, o seu favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa justificação, ela parte de cima. Ela é proveniente do amor e a misericórdia de Deus. Foi Deus, com seu grande amor, com sua grande bondade, sem merecimento nenhum que nós tínhamos, Ele nos ofertou
com o seu amor, esta justificação. E qual é a base da nossa justificação? A base da nossa justificação é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos justificados através da cruz de Cristo, pela graça de Deus. Então, e o que é que significa justificação? Justificação significa ser legalmente declarado justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você diz, e como pode, se eu sou um pecador, se eu falho durante todos os dias, como é que eu posso se tornar declarado justo diante de Deus? Aí precisamos se lembrar do que Jesus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Do sangue dele, que ele derramou na cruz do Calvário, que ele se entregou, aleluia, em favor de sacrifício, em forma de sacrifício a Deus, em favor das nossas vidas. Então foi Jesus que cumpriu todos os requisitos da lei, Jesus que praticou toda a justiça, Jesus que não falhou em sequer nenhuma única vez. Ele na cruz do Calvário, ele ofertou e imolou-se a si próprio a Deus, e isso resultou como cheiro suave às narinas de Deus. O que aconteceu? Jesus se tornou-se o nosso substituto, ele nos substituiu. É por isso que a Bíblia diz que a morte dele foi morte vicária, porque isso significa ser substituto. Jesus morreu na cruz do Calvário, nos trazendo justificação. Quer dizer, a culpa que pertencia a nós caiu sobre ele. Como diz a Bíblia no profeta Isaías, a culpa, o pecado, a culpa que nos traz a paz, estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, meus queridos irmãos, a justificação é mais ou menos isso. Louvado seja Deus. Então, para nós estarmos compreendendo a respeito dessa justificação, nós precisamos entender que Jesus, ele nos resgatou, que ele nos tirou dessa culpa. Então, e como é que isso se ativa? Como é que isso se exercita para valer na nossa vida? Através do exercício da fé. Bendito seja Deus. São Paulo disse no capítulo 2 aos Efésios, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus por meio da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Então, através de nós exercitarmos a fé, louvado seja Deus, em Cristo, quando assim nós acreditamos que unicamente Jesus Cristo é quem perdoa nossos pecados, quando assim nós acreditamos que o sacrifício dele na cruz do Calvário, o brado de vitória, que ele disse, telestai, está consumado a obra, que assim nós exercitarmos a nossa fé no Filho de Deus, acreditando, aleluia, que o sacrifício dele é suficiente para perdoar os nossos pecados e tornar-nos justos diante de Deus, e nós deixarmos de confiar na nossa própria justiça, de confiar nas nossas próprias ações e confiar unicamente na ação do Filho de Deus, a justificação, ela se ativa nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí não precisa mais nós ficarmos se culpando, nós ficarmos achando com dúvida da salvação, porque você erra, porque você falha, porque você peca. Meus queridos irmãos, aleluia, a Bíblia diz que não é para que nós andeis pecando, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado. O nosso advogado é o nosso justificador, é aquele que diante do juiz ele leva a carta, o dote de causa ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que nós andamos dominados pelo pecado, mas não é porque nós pecamos e erramos que nós agora não vamos mais sermos salvos. Meus queridos, nós somos salvos exclusivamente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. É que você continue confiando nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é que agora você fique com medo.
eu falei isso, não era para ter falado, será que agora eu vou perder a minha salvação? Será que agora, meus queridos irmãos, não é necessário que vocês venham pensar assim, não é necessário que ninguém venha ficar colocando a sua salvação em risco, achando que você não é mais justificado, que você não está fazendo certo. Se você acredita em Jesus, se você serve a Jesus, se você crê no nome de Jesus, se você confia exclusivamente no sacrifício de Jesus, eu lhe digo com segurança, você é um salvo em Cristo, e não tem quem tome, louvado seja Deus, porque São Paulo disse nessa mesma carta, né? Se Deus é quem nos justifica, quem tentará acusação contra nós, né? Alguém está dizendo que eu não sou salvo, eu estou com medo, será que não vou ser salvo? Isso nunca deve passar pela sua mente, porque a sua salvação não depende da palavra do seu vizinho, não depende de alguém que disse alguma coisa de você. A sua salvação depende exclusivamente de Jesus, e é unicamente Ele que tem essa salvação para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é bom nós estarmos sempre compreendendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, sendo essas pessoas pecadoras, sendo pessoas sujeitas, propícias ao pecado, mas nós se firmamos no que Jesus disse, no que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse em 14 de João, no capítulo 14, versículo 1. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja Deus. O versículo 2 ele diz que aonde ele estivesse, ele diz que nós também estaríamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus garantiu para nós o direito de salvação. E aonde ele está, na morada que ele tem preparado para os servos de Deus, muito em breve, louvado seja o nome do Senhor, nós, a igreja comprada pelo sacrifício da cruz, aleluia, pelo sacrifício que Jesus cravou, aleluia, onde São Paulo diz aos Colossenses, dizendo que ele riscou a cédula de acusação que nos acusava. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, nós, aleluia, temos a segurança, temos a crença, a confiança que nós somos salvos. Muitas pessoas têm medo de morrer, muitas pessoas ficam com medo, né? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, o servo de Deus não tem medo. Quer dizer, ele não fica desesperado, porque pode ele morrer a qualquer momento, porque o servo de Deus, ele tem uma garantia. Louvado seja o nome do Senhor. O servo de Deus, ele tem uma esperança. A Bíblia diz que nós somos salvos em esperança. Glória a Deus. Então, não precisa você ficar morrendo de medo dos acontecimentos que está acontecendo, dos fins dos tempos, das coisas que estão vindo. Não precisa nós termos medo. Precisa nós termos cada dia mais confiança em Deus, mais crença no nome de Jesus, mais fé na palavra de Deus. Precisamos nós estarmos com a nossa fé ativada, na segurança da nossa salvação. Glória a Deus. Por quê? O servo de Deus, que foi comprado por Jesus, que foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele tem essa segurança. Ele sabe que quando assim se findar os seus dias aqui na terra, quando assim nossos dias forem findados, nós, aleluia, sabemos que nós partiremos para a glória, partiremos para desfrutar do início da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, das alegrias eternas, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós não somos apavorados por nada nessa vida, porque nós temos essa segurança, esta confiança, aleluia, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Jesus, aleluia, foi uma oferenda do seu sangue para o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Também o sacrifício de Jesus na cruz, ela foi vitoriosa. Quer dizer, na cruz Cristo triunfou a nossa luta. Aleluia. Ele triunfou na luta contra o poder do pecado. Ele dominou as forças de Satanás e as suas hostes demoníacas.
que mantinha nós presos, que mantinha nós acorrentados, que mantinha nós sem esperança, Jesus quebrou essas correntes. Jesus nos garantiu a liberdade e a oportunidade de nós sermos livres, aleluia, e servirmos a Deus em alegria. Então, assim sendo, a morte de Cristo, ela é redentora, dando sua própria vida como o resgate. Ele nos libertou dos inimigos que mantinha a raça humana na escravidão, que era o pecado. Então, concluímos aqui a nossa reflexão dizendo: hoje é noite de salvação para você. Hoje é noite de você estar mais tranquilo. Hoje é noite de você estar mais em paz. Hoje é noite de você estar mais alegre. Aleluia, você acreditando na justificação que Jesus nos deu. E assim não mais dando mais dúvida, lugar para descrença, dando lugar, para desconfiança. Não. Agora sim, você, pela palavra de Deus, você pode receber esta justificação. Se você ainda não creu, se você ainda não confessou o nome de Jesus, nós lhe convidamos a você confessar, a você se chegar. Nós lhe convidamos a você aceitar o projeto de salvação em Jesus Cristo. Através da fé, você pode, com a sua boca, confessar Jesus, no seu coração você crê, e aí sim, você terá garantia de salvação. Amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, e nós iremos agora fazer uma oração.